E aí, doutor, beleza? Tranquilo. Como tá o trampo? Rapaz, isso tá desafiador. Desafiador foi Pra bom. dizer- pra dizer o mínimo. Que olha, quebração de. Inclusive, eu tô com um problema de Excel, rapaz. Diga lá. Ah, você sabe. Tá piscando. Deixa eu te mostrar aqui o que que é. Minha tela tá piscando pra você? Parou. Não, Tá normal, beleza. Compartilha eu aqui. até. Peraí. Tá. Share screen. Uma possibilidade. É, altera. Ah, tá, entendi. Entendeu? Quer fazer uma pra você ver que eu tô falando? Ah, cara, não. Eu queria. Qual que era a ideia? A ideia era colocar um novo filtro, não é? O novo filtro significa. Não, não. Usar os mesmos filtros que estão aqui, só que num novo gráfico. Ué, por que que ele não foi então? Porque ele não acha a tabela ali naquele buscar. Eu acho que as outras. Tem duas coisas que podem estar acontecendo. As outras foram feitas uma copiando a outra, e aí ele expandiu. Uhum. Ou as outras tinham a mesma base de dados, a minha não tem. A minha parte de algumas coisas novas. Ah, tá, entendi. São bases de dados diferentes, então. É, elas têm as suas intersecções, mas a minha tem duas colunas novas. Tem uma parte da configuração que você altera onde ele está buscando a informação É mesmo? O... na tabela dinâmica. Quer ver? Deixa eu abrir um Excel aqui da vida. Tá. Cara, eu fechei aqui porque acabei de lembrar que eu tô com os dados tudo aqui. Deixa eu abrir uma tabela. Eu vou abrir essa daqui que eu estou fazendo com um aluno, Tá, vamos lá. porque é uma base de dados que eu estou fazendo. É uma base de dados. Está iniciando, análise descritiva e tal. De repente já dá para. Ah, entrou mais um na. Entrou dois. Caramba, aí sim, você nem pra Tá, falar. tá legal, cara. É uma menina do Rio Grande do Sul, uma engenheira de produção que trabalha com dados também, numa fábrica, dela é fábrica mesmo. Tá? Eu não falei, eu não te contei nada? Não. Caramba, pensei que eu tivesse te falado. Falou nada. Pensei que eu tivesse falado pra você. E a outro é um cara que tá morando em Salvador, mas, Tá? mas ele, na verdade, ele é moçambicano. Legal, né? Pô, legal pra caramba. Pô, parabéns, velho. Não sabia Valeu, mesmo. valeu. Ele é moçambicano. Aí aqui, vamos criar uma. Salvei aqui uma coisa. Tabela dinâmica, base de dados. Aqui. Opções da tabela dinâmica. Aqui tá ok. Quando você trabalhou, você colocou aqui, né? Você trabalhou com inserção. Foi colocando esses caras aqui, não é isso? Isso mesmo. Que seria segmentação de dados, né? Tem aqui. Deixa eu ver. Tá vendo Ah, aqui, ó? Ó, só para você ter uma ideia do que eu tô querendo dizer para você. Aqui você tá pegando num próprio Excel.
Tá vendo? Tá. Sim. Você pode ir no próprio Excel, você pode até escolher um outro arquivo. Se tiver um outro arquivo aberto, ele vai. Agora tem um negócio que dá para fazer. Isso daqui você viu. Vou criar uma outra aqui que é a seguinte, que é só para você ter uma ideia. Tá vendo aqui escolher conexão? Não sei se você já usou essa ferramenta. Escolher uma conexão significa, por exemplo, que você não precisa pegar uma base de dados que esteja num servidor, por exemplo, uma base de dados num formato X lá do servidor, geralmente SQL ou TXT, qualquer coisa tá, que esteja lá, e, e exportar via Excel, exportar via CSV, qualquer coisa do tipo. Você faz uma conexão direta lá. Tá vendo aqui? Você, ó, arquivos de conexão de rede, arquivos de Sim. conexão desse computador, consultas. Ó, aí o que, que você consegue? Você consegue fazer, fazer conexões com isso. Só para você ter uma ideia que eu estou querendo dizer, é o seguinte: o SAS, por exemplo, você consegue mandar ele buscar direto no servidor SAS tabelas lá. E ele então cria uma. Ele busca as tabelas lá e cria uma tabela dinâmica no Excel. Você não precisa ficar exportando uma base CSV, uma base para Excel. Você vai direto via conexão lá, ele lê os arquivos lá e cria a tabela dinâmica aqui. Sacou? Interessante isso aí, hein, cara. Eu não conhecia essa. Ele facilita bastante. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu vinha, ó, o que que eu fiz? Ó, eu só vim aqui, por exemplo, ó, procurar mais. Tá vendo? Aí você já tem aqui, ó, nova conexão do SQL Server, nova fonte de dados, tá? Aí, tá vendo que eu cliquei em nova fontes de dados, por exemplo? Tá vendo que ele colocou aqui, ó, o Microsoft SQL Server, tá vendo? Server Analytics, tá? Esse database aqui, ó, OLE, tá vendo? Da Oracle. Isso aqui tá instalado por causa do próprio SAS que eu instalei aqui, tá? E você tem outros bancos de dados. No caso, eu procurava aqui quando eu estava lá quando eu estava nos trabalhos da vida, a gente procurava por aqui. O que que você vai precisar para esse cara aqui? Geralmente, uma autorização para o servidor. Então, aí você vai falar com o pessoal de TI, o pessoal de infra, ou vai funcionar, dependendo como for a arquitetura de segurança, daí vai depender da segurança da informação do lugar. Para você pode utilizar a própria senha que você já tem no SQL para utilizar. Então, Banco mesmo, né? no banco mesmo. Outros avançados, você dá avançar e ele vai pedir coisas para você e você vai achando os caminhos da vida. Entendeu? Deixa eu ver o que ele. Ah, ó. Ele apareceu aqui na outra tela para mim, joguei para cá. Olha, isso daqui é a quantidade de coisas que ele já consegue ter como base, tá vendo? Ó? Então, você tem, sei lá, um Microsoft banco de dados SQL Server lá no seu trabalho, você pode usar por aqui, entendeu? Isso aqui já são algumas coisas que ele já tem, entendeu? No caso aqui, o Windows já está preparado aqui desses tipos de provedores, né? Aí você dá avançar e ele vai pedindo as coisas para você, até pedir login e senha. Ou você pode pegar uma conexão nova, entendeu? Você insere um novo servidor, usuário e senha, você entra lá, ele vai mostrar as tabelas para você. Como eu falei, a vantagem disso é você não precisar ficar exportando tabela, não precisa ficar fazendo consultas dentro de um, como fala, de um lugar temporário, né? Exportar essas tabelas, nada disso. Você pode criar dentro do servidor uma pasta para você e lá dentro você colocar suas coisas, as coisas ficam lá, você só conecta esse visualizador, no caso que é uma tabela dinâmica, direto lá e trabalha e faz os dash que você precisa no próprio Excel. É uma opção, entendeu? Entendi. Entendi. Isso ajuda bastante. O único detalhe é que toda vez que você pedir para ele atualizar os dados, você vai ter que estar com ele conectado, porque ele vai ter que ir lá no servidor, né? Ele vai abrir o servidor, mexer na tabela, tal, etc. E voltar para cá, entendeu? Só que a vantagem é, você abre esqueci o nome. Uma página em branco lá, um SQLDBX da vida, enfim, você abre um SQL, você faz tudo o que você precisa, você modifica e manda alterar a tabela dinâmica. Se você está sempre alterando na mesma base, o que está acontecendo lá na mesma base,
a base está pronta lá, ele lê aqui. Esse é uma vantagem. A vantagem 2 é que você não precisa se limitar à quantidade de linhas do que o Excel lê. Por exemplo, o Excel, aí, sei lá, 1 milhão e pouco de linhas, né? Não, se tiver, sei lá, 2, 3 milhões de linhas, para ele, ok. Entendeu? Porque ele não está lendo base de dados aqui. Né? Então tem esses detalhes. Então eu fico com a parte de criação de ideia, de gráficos, essas coisas do Excel, mas sem as limitações do Excel. Porque você está usando uma tabela dinâmica. Então você está fazendo as tabelas dinâmicas nada mais é que tabelas resumo. Você está criando as tabelas resumo pelo Excel ou gráficos dinâmicos, whatever, tanto faz, né? Só que você está usando base de dados que está no servidor. Conexão lá. Entendi. Entendeu? Essa é uma coisa que dá para fazer pelo. O Excel faz bem. Vai depender, como eu falei para você, vai depender somente da conexão e da segurança da informação. Como eu falei, dependendo do lugar que você está, é bem tranquilo que você utiliza o seu próprio servidor, o seu próprio login e senha, bate lá, bonitinho e você vai embora. Ele lê, vai com tranquilidade. Você não precisa ficar se preocupando tanto. Algumas vezes, quando você trabalha dessa forma, ele dá alguns probleminhas de formatação. O que eu estou querendo dizer para você? Por exemplo, formatação de data. Né? Então ele dá um probleminha ou outro de formatação de data. Mas aí você vai lá e formata a data no próprio banco, na própria tabela que você gerou. Né? Você gerou uma consulta SQL que tem algumas datas, você joga aqui no Excel e fica as datas esquisitas. Aí você pega, simplesmente vai lá, começa a fazer uma formatação de datas até uma data, a formatação que fica legal para você trabalhar, por exemplo. Né? Eu me lembro que esse era um dos probleminhas que a gente enfrentava. Aí você vai arrumando, tá? Era uma questão de formatação. É um inferno. Que cada um lê de um jeito, mas isso daí é fácil contornar, né? Mas o que importa é que é quantidade, valor, ou seja, números inteiros e números não inteiros, né? Números decimais, dados por valor, por exemplo, ele lê tranquilamente, colunas quantitativas, vai numa boa. Aí você monta os gráficos que precisa, utiliza para fazer os dashes que você precisa da forma que você achar melhor. Ele faz bem, sim. Faz muito bem. Ele não tem, assim, não vai ficar. Tem um. Você pode até, depois que tiver pronto, você montou, por exemplo, o seu dash, a gente você achou bonito, legal, tal, o jeito que resolveu o seu problema, né? Aqui em salvar, deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui. Em salvar como, tá aqui, ó. Tá vendo? Você pode salvar como uma página da web e depois publicar o que você precisa. Entendeu? O seu próprio dash. No Excel aqui, ó. Salvar como página da web. Tá vendo? E aí publica um HTML da vida. Exatamente. Ele vai publicar o HTML da vida e você coloca no onde precisar. Entendeu? Porque se você pensar no... O que que eu vou usar o Power BI como exemplo, porque ele é da Microsoft também. O que é o Power BI que eu estava vendo, tá? Estava dando uma olhada, tem umas versões para estudante, quem quiser baixar, enfim. Versões, ele deixa você, acho que 180 dias com ele grátis, se você quiser, tem várias coisas que dá para fazer. O Power BI, a grande sacada da Microsoft com o Power BI foi a seguinte: pô, e se a gente começar a fazer gráficos direto, como se fosse numa plataforma Excel, mas olhando direto dentro do servidor SQL da Microsoft? Então, ou seja, como criar uma visualização rápida para ele e depois ele publica isso. Então, essa é a sacada do Power BI. A sacada dele é esse. Mas grande parte da plataforma de gráfico, de visualização, isso daí a Microsoft tem desenvolvido há muito tempo dentro do próprio Excel, né? Entendeu? A sacada deles foi foi criar uma plataforma que já tem bastante coisa construída, que você pode utilizar essas visualizações que você tem aqui. Você está vendo a minha página, tá, né? Tô. Aí que você tem construída e só que daí você fazer via direto no servidor e conseguir publicar, que é a mesma coisa que o Tableau faz, que é o concorrente direto. Acho que o concorrente direto da Microsoft é o Tableau, né? Que agora é Salesforce.
Ah, o Tableau da Salesforce agora? Agora Ah, não sabia. Então, é isso, porque o Tableau você pode fazer isso também. O Tableau não foi preparado. Eu não sei como funciona o Power BI, não sei se ele é preparado para fazer cruzamento de base, por exemplo. Não sei se tem arquitetura para isso. O Tableau, para fazer cruzamento de base, ele demora bastante. Ele sofre um pouquinho. Tá? Eu não sei como tá hoje, sim, hoje, no dia de hoje que a gente está fazendo essa aula. Até quando eu trabalhava, quando eu mexia com ele aproximadamente um ano e meio atrás, ele sofria um pouquinho. Aí, mas era assim, era fácil de entender o porquê. Porque ele não tinha arquitetura. A ideia dele não era fazer uma arquitetura para isso. A ideia dele era, pô, você tem uma base de dados que você fez consultas no SQL, colocou no lugar, a base está pronta, né? E aí, com essa base pronta, você pluga e faz as visualizações que você precisa e faz algumas tabelas resumos mais simples dentro dele para ele gerar gráficos, né? Porque é isso que ele faz. Ele tem um layout, você consegue construir layouts muito bonitos com o Tableau. O pessoal tem. Quanto mais. O que fica limitado muitas vezes é a criatividade, né? Você consegue fazer o que você precisa, como. eu gosto do Tableau. Ele é muito legal, tem bastante coisa que ajuda, né? E... Mas é isso, cara. Você pode colocar as conexões diretas aí, fazer os testes da vida e enviar para as pessoas. O Excel vai fazer também, vai ajudar. Não, alterar a base de dados na própria tabela talvez já mate minha dor aqui. Porque daí com o tempo você vai implementando esses projetos. O que eu estou querendo dizer para você implementar? Que nem hoje você monta esse dash aí, que você foi lá, fez a consulta, baixou a tabela, né, no formato CSV ou no formato próprio Excel, aí você gerou as tabelas dinâmicas em cima dele. Aí um próximo passo desse projeto tá pronto, você entregou, você, digamos assim, acalmou o ânimo do pessoal, né? Porque geralmente é bem desse jeito que funciona, o pessoal tudo bem ansioso, né? Para ver o primeiro resultado. E aí, qual que seria o próximo passo? Você trabalhar dentro do servidor. Aí você gera uma outra ideia, assim, criando o Dash, só que agora dentro do servidor, buscando a informação lá dentro pelo próprio Excel. É uma possibilidade, né? Que seria o que chama de possibilidade, o pessoal chama de MVP, como se você criasse um MVP. MVP, tudo bem? Já ouviu falar? Ah, beleza. Tá? Quando você for criar esse projeto, você cria um MVPzinho, que seria essa ideia, e depois você vai implementando esse MVP para ele aí. Tem uma coisa que, não sei se vocês usam lá, que ajuda muito a fazer projeto, que é o Trello. Não sei se você já usa o Trello, não sei se você conhece. Cara, a gente usa um brasileiro que chama Run It. Mas eu não conheço. É bom, viu? É bom também? É. Ah, legal, legal. Ele é pouco conhecido. Como chama? É, Run? It. É, Assim? não, IT, final. Com dois, assim? É, só um N a menos. Run. Ok, bom saber. Gostei, vou dar uma olhada. Ele é interessante, viu? Eu não conhecia. Conhecia muito o Trello é de graça, né? Então você vai lá, faz os boards, o que Isso. está em desenvolvimento, o que está pronto, consegue subir foto e tal. Eu sempre usei muito Trello. Agora, lá eles usam o Rembrandt, que ele tem uma coisa legal, que é medir tempo que você está gastando em cada tarefa. Caramba, sensacional. Você sabe quando você estourou, ou quando você foi muito mais rápido do que precisava. Legal. Bom, bom. Muito bom. Excelente. Excelente mesmo. Excelente mesmo. E aí o senhor está então se divertindo com os novos desafios de trabalhar com dados, como analista de dados, entrando aí na zona de guerra, digamos assim, e, Pedra. e vendo que tá fazendo sentido a história do glamour agora? Eu falava? Faz tudo. Ai, ai. Mas é isso aí, desiste não.
Não, vou não. Você vai ficando É bom e vai só. ficando cada vez mais rápido para fazer. Então, o problema é ficar bom, viu? Mas é com o tempo, cara. Com o tempo você vai. Caramba. O bom é o ficar bom é fazer, é entendendo do negócio. Você vai entendendo do negócio, você vai fazendo, você vai vendo. Isso daí você vai fazer. Nesse primeiro momento, assim, o que você for fazendo de visualização, por exemplo, pelo que eu estou entendendo, e o que é bom, pelo jeito que vocês têm bastante mato alto lá, né? Então, com dash, com as coisas, já dá para aliviar o fôlego da galera, que parece que eles estão com necessidade de ver as informações, né? Eles precisam pegar os dados e transformar em informação, que eu estou Exatamente. Exatamente. entendendo aí. Então, assim, você vai ter, putz, cara, só com isso, velho, você vai ter aí uns 12 meses de bastante trabalho só de visualização, de entendimento, de mostrar. Depois você começa a fazer os estudos, por exemplo. Quer pegar, puta, a ideia de um IV da vida, de uma associação T da vida, de um R quadrado, de tentar fazer começar uma modelagem, entendeu? Fazer um orçamento, fazer uma previsão para os caras, sabe? Enfim, depois do entendimento de tudo isso daí, daquilo que você está vendo, né? Daí você vai modificando. Porque quando tem mato alto, puta, é uma beleza. É uma maravilha. Porque tem muita coisa que dá para fazer. Entendeu? Muita, muita coisa mesmo. Pô, show de bola. Show de bola que tem bastante trabalho. Sempre bom. Meu Deus. Nem me fala. Você vai ter que. Uma das coisas é tomar cuidado, senão daqui a pouco você tá fazendo horas e horas extras lá. Ou aí, Pois é. não sei onde você tá trabalhando em casa, Agora tô, né? Porque não dá. fica. É bem fácil de entrar num circuito de horas extras assim, absurdo, né? É verdade, viu, cara? E até porque tem umas coisas que às vezes você pega como desafio pessoal, né? Fala, não, peraí, eu vou. Vou fazer Isso aqui essa não é merda andar, não é possível que esse negócio não vai. Cara, ontem eu tava tendo que fazer umas consultas, e ontem era o dia dia 15 que dá o. Ah, esqueci, atualiza o banco de dados. Então tava lento pra caramba. E eu queria muito saber. Eu fiz uma vez, errei feio. Fiz uma segunda, porque eu tinha que filtrar uns dados lá com uma série de critérios, né? Ah, então tem que ser depois da data tal. Não pode ter acontecido isso, antes disso não pode também. Nossa, a lógica ferrada. Aí fiz, deu errado. Fiz de novo, deu errado de novo. Porque a gente sabe que não pode dar, né? Você fala assim, o total é. A mesma coisa que eu falar para você, Lucas, o total de pessoas que você está conversando hoje é 15. Certo? O total de pessoas que você conversou e ficaram de pensar é 14. Aí você fala, mano, tem uma coisa muito errada aí, né? Que 15 para 14, todo mundo, então, 100% de aproveitamento. Você fala, não, tá errado, isso tá errado. Aí ontem, de noite, falei, agora o servidor acho que deve estar tranquilo, a query já tá pronta, vou dar um play lá, né? Nossa senhora. Aí deu certo. Mas isso é verdade mesmo, que tem umas coisas que você pega e fala, não, eu vou fazer. Não é possível que eu não consiga fazer isso. É foda. É foda. E, e assim, uma. Eu nem. Uma coisa é que cada um pensa, cada um tem uma estrutura de construir coisas, né? Mas talvez aí para você você vai ter literalmente descobrir o que te faz ter as ideias. Então o que eu tô querendo dizer para você é o seguinte: quando eu preciso criar alguma coisa, seja a aula, vou dar um exemplo. O que eu tô querendo dizer assim, quando eu preciso criar alguma coisa, aula, um programa, quando eu tô com um desafio, um problema, eu chamo de problema, né? Que eu preciso resolver, eu não consigo resolver em frente ao computador. Eu tenho que fazer, Tá. eu tenho que fazer qualquer outra coisa que não tenha nada a ver com aquilo, nada. Ou eu vou caminhar, ou eu vou ler uma coisa totalmente nada a ver sobre o assunto, sei lá, Jordan Peterson aqui
aquele psicólogo canadense, sabe assim, vou ler nada a ver, nada, nada. Aí de repente, no meio de uma atividade nada a ver, vem. Ah, já sei. É assim, entendeu? Até, Sim. puta, cara, a Bel acha que eu sou meio retardado. A Bel é minha esposa, né? Porque muitas vezes eu tô conversando com ela uma outra coisa, eu paro e falo, nossa, é assim que faz tal coisa. Daí eu vou lá e faço, entendeu? Eu falo, espera aí, já volto, a gente conversa depois. Sabe assim, ela acha, fala assim, meu Deus, meu marido é louco mesmo. Tomar Rivotril na veia. Tá birutão, né? E, enfim, cara, de repente, o que muitas vezes vai te ajudar é isso. Quando eu trabalhava, eu descia pra fumar e ficava andando num jardim lá perto do negócio, sabe assim? Os caras achavam que eu era louco e tal. Entendeu? Tinha um jardim em frente ao prédio, eu ia lá, fumava, ficava olhando as árvores e, puta, já sei. Aí voltava, tinha um negócio na cabeça, senão eu ia tomar café com alguém, discutir alguma coisa nada a ver, jogar a conversa fora. E aí vinha a solução. Mas é que aí isso funciona pra mim. Você vai ter que achar um pra você, entendeu? É, Sabe? Uma coisa, puta, nada a ver assim muitas vezes, entendeu? Sei lá, sei lá, você gosta de algum esporte qualquer, sabe assim? Qualquer coisa, nada a ver. E aí você vai lá, você tá fazendo aquele negócio, na hora você fala, porra, é assim que faz. Puta, já sei, lembrei. Achei, sabe assim? Parece que vem na sua cabeça assim as conexões das coisas e fala, pô, resolveu. Porque ficar em cima do problema direto, chega uma hora que você você acaba que você não vê o todo, né? não. E é muita lógica, esse é o problema. É Cheguei nessa muita, mesma conclusão. entendeu? É muita lógica, né? Lógica de programação, lógica da análise dos gráficos, aquilo que você pode usar, o que uma coisa está relacionada com outra. É muito racional. Então chega uma hora que você não está conseguindo mais ir, porque a cabeça é como se travou mesmo, está cansado, né? Você tá, então assim, essa fazer uma coisa, uma outra coisa nada a ver com aquilo, sei lá, de repente você acha, você fala, puta, pintar. Mas pintar, sabe? É, sabe assim, eu passei uma época pintando, pra você ter uma ideia. Aqui em casa, fazendo, tem lá, acho que eu tenho uns 100 desenhos diferentes, pintando, só para e vinha as ideias de outras coisas, sabe assim? É como se deixasse um relaxamento pro corpo. E aí a coisa vem, né? Você sai da tensão. Funciona, pelo menos para mim funciona. De repente você acha uma coisa para você. Tem gente que joga bola, tem gente que faz jiu-jitsu, tem gente que faz, sei lá, boxe, que nem tô falando boxe, tem gente que acha, sei lá, kickbox, tem gente que gosta de fazer. Eu conheci uma menina que trabalha num banco aí, um banco grande também. Cara, ela é triatleta. Ela é a desobstrução dela e faz ela ter uma puta performance dentro do banco, só que a menina é triatleta. Ela corre, nada e pedala feito uma louca. Entendeu? Por exemplo, é a maneira que ela É, achou de produção para ela. Cada um vai ter que achar um jeito. Tem gente que corre, né? Você viu aqueles loucos que correm, sei lá, 42 quilômetros de maratona? Também tem isso. Você vai achar um seu. Jogar FIFA, sei lá, se você joga videogame, de o repente. Fifinha não tem como, né? Então, ajuda, né? Ô, problema? Você joga também, não? Não jogo, faz muitos anos que eu não jogo videogame. Eu nem sei mais como funcionam essas manoplas novas de videogame. O problema do FIFA é que você entra pra relaxar, passa 5 minutos e já tá xingando Deus e o mundo. Ainda mais se estiver online jogando contra Hã? alguém. Ainda mais se estiver online jogando contra alguém do É, outro lado do mundo. e você aperta pra chutar, o cara não chuta, você, nossa senhora. Isso é um problema. Eu desisti do FIFA por causa disso, cara. Ao invés de desestressar, tá me estressando mais. Eu saía pior do que eu entrava, cara. Ai, cacete. Ai, ai. Cara, você conseguiu ver alguma coisa daquela função? Cara, não, Sem problemas. não, nem, não peguei ela pra fazer. O que eu queria fazer com você hoje é definir alguns próximos passos. Como a gente fez na maioria todos os módulos que a gente fez, a gente andava algumas aulas e definia, né? Daí a gente via o que É, ia fazer. Eu queria fazer aqui hoje com você é isso, definir algumas coisas. Quais seriam os próximos passos? E eu vou te falar a minha ideia,
tá certo? E aí a gente discute, aí você vê se tá legal ou não. Se você tiver uma outra ideia, a gente pode ir pela. Tanto faz, a gente vai discutir a ideia, a porra toda aqui. Tá. Então vou começar por você. Você tem alguma ideia? O que você queria fazer? Olha, não, não tem não. Não? Beleza. O que eu pensei aqui? Então, a gente fazer o seguinte. Deixa eu Pode falar. te perguntar agora que você tem uma nova turma, você está fazendo aquela equalização, né? Isso, isso. E não, se bem que não. Eu queria, tinha um ponto que eu queria ver, que a gente Se tinha conversado, você quiser de ter base acesso, eu matemática. coloco. Se você quiser ter acesso lá, eu te coloco lá. Você vê as aulas É, também. Por mim, beleza. não, era de Hum. base matemática mesmo, porque eu acho que deve ser o ponto que você já deve estar conversando, enfim. O que você quer ver sobre base matemática? Cara, Fala. da última aula que a gente teve no SAS, Hum. você me colocou uns desafios, lembra? Uhum. E os desafios eles passavam por derivada parcial, e eu lembro que ali eu falei, caramba, alguma vez na vida eu ainda vou ter que dar uma olhada nisso a fundo, porque não é natural para mim. E Ah, tá. Entendi. Tá bom. Então, você. Só para eu saber, você fez ADM, né? Eu não sei qual que é a isso. grade de ADM, eu não sei mesmo, eu nunca olhei. Você tem grade de cálculo em ADM? Não, Não tem grade de cálculo. não. Mas tem princípios de matemática? O que você chegou a ver de limite, Olha, derivada, integral, essas porra toda aí? não, nada, nada. Ah, vocês não têm essa base de cálculo? Não. Ah, tá bom. Tá bom. Tá. É por isso que eu falo, eu olhei, né, e aí para entender lá uma questão que você colocou de propagação de erro, enfim, Aham. ele parte de del, né, que é derivada parcial. Isso. E eu olhei e falei, caramba, eu até entendi o raciocínio aqui, mas isso a fundo Você não sabe eu não sei operar, não. você não sabe o braço, eu chamo de braço, tá? Braço é a Não, mas tá operação, certo. tá? Você não sabe operacionalizar aquilo ali. Não. Tanto é, cara, que teve uma aula nossa, foi para mim uma das melhores. Ah, Ela bateu muito nesse ponto e melhores assim, aquela que você sai até meio cansado, você fala, caramba, cara. Foi aquela do Covid, quando você trabalhou comigo com eficiente, angular e linear reta, e aí para o exponencial, como é que era, enfim, como é que você trazia uma equação exponencial para uma equação linear via logaritmo. Ali foi uma aula que eu olhei e falei, caramba, isso daqui é interessante aprender, viu, né? Em algum momento. tá, entendi. E nessa linha, assim, talvez um próximo passo, descer um pouco o nível, ver um pouco de matemática, ia ser sensacional. Ah, tá bom. Então, beleza, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode utilizar o próprio, acho que dá pra fazer com o próprio Python. Mas aí, hum, tá, fica um pouco mais aqui no Word as coisas. E a gente faz, eu uso o GeoGebra para fazer, que é aquele que faz o gráfico Sim. rapidão. Isso. E aí, Então, não sei se vai fugir muito do que você tá. não, para mim É é um ponto. tranquilo, para mim é tranquilo. E aí, porque assim, o que é uma tabela de é que você vai achar engraçado, mas quando você pega uma tabela de vou dar um exemplo de tabela temporal. Essa tabela aqui que você está vendo, aí na sua frente agora, isso aqui eu consigo pensar segundo derivadas parciais, por exemplo. Pô, mas você fala assim, nossa, o Lucas está louco. Não, a questão é a seguinte, quando você pega algo que varia assim no tempo, quer ver? Deixa eu pegar uma tabela aqui embaixo, estava explicando a contingência T para o pessoal ontem. Isso aqui, ó, quando você tem, se você calcula a taxa de variação, por exemplo, do total
ao longo do tempo, o que você tem é uma derivada, né? Então você está falando assim, qual que é a variação de um valor para o outro aqui? Seria nada mais nada menos que, opa, por exemplo, aqui. Já vou te explicar onde eu estou querendo chegar. Isso menos isso aqui, tá? Esse cara aqui, essa variação aqui, se você dividir por, no caso, um mês menos o outro, no caso aqui, o final menos o inicial, isso aqui é uma taxa de variação, isso aqui é a derivada. Então, muitas vezes a gente trabalha, o que a gente faz é trabalhar com derivadas, isso aqui, taxa de variação, são as taxinhas de tempo em tempo. A gente trabalha com essas taxas de variação aqui em forma de tabela. Então, hoje, quando você pega um gráfico como aquele lá que você apresentou rapidinho para mim, que é um gráfico que aqui onde eu estou te mostrando, é um gráfico mais ou menos assim, ó. Esse aqui, essa curva, por exemplo, de acumulado aqui, né? Isso aqui você pode entender como uma taxa de variação acumulada, que é uma derivada. Quando a gente modela, aquilo que você está modelando, a sua base de dados são equações diferenciais. Só que ela está em formato de base de dados, entendeu? Essa que é o grande X da questão. Quando você transforma na álgebra, vendo algumas coisas, sei lá, você tem uma função, só para te ter um exemplo, você tem uma função x e y, assim, que é igual a 3x quadrado y mais 2x cubo, só para fazer um polinomial qualquer, quadrado assim, quando você tem uma dessa, quando você está falando de derivadas parciais, falar, eu vou derivar por exemplo, eu vou derivar essa f de xy com relação a x. Você, a primeiro momento, você considera o y como uma constante, você deriva somente essa parte, tá? Faz para as duas coisas. Depois você faz dy df de x, aí você considera esse cara aqui como uma variável, esse aqui como constante, e vai fazendo direitinho. Mas eu mostro a álgebra para você. E no final das contas, isso é como se fosse o entendimento de uma tabela, para fazer cálculo de polinomial. Mas a gente faz sim, a gente faz. Então, apagar esse cara aqui. A gente faz o seguinte. Ele está colocando um. Aqui. Então, vai fazer uma exploração de conceitos. Opa! Conceitos de cálculo. É isso? Sim. Aí, tá. Essa exploração de conceito de cálculo, você quer desde o começo? Você gostaria de ver desde o começo? Tipo, o que é o limite? O que é derivada? Olha, eu não conheço nada, né? Então, Você nunca conhece nada? Então a gente vê. não. A gente faz o seguinte, eu te vê de trás para frente. E daí fica fácil de Tá. entender. Legal. Bacana. Entendeu? Porque surgiu de trás para frente, na verdade. O conceito que se ensina hoje começa se ensinando com limite. Pega qualquer livro de cálculo. Eu tenho um livro de cálculo Studart aqui. Eu passo para você. Deve ter um monte de livro de cálculo em PDF. Para procurar um monte. Ele está ali em cima bastante. Aí é o seguinte. Tem até sites. Eu vou procurar alguns. Eu coloco lá no portal alguns sites que já fazem isso para você. Entendeu? Então, o que a gente faz? Eu explico os conceitos, a gente vê os conceitos, só que ao invés de você ficar calculando as coisas na mão, que isso é uma loucura hoje em dia, tem sites já que você joga a função, ele calcula para você, ou a derivada ou a integral. A questão é você entender o que significa aquilo. O que significa uma integral, o que significa uma derivada, e o que é o limite. O limite que foi a formalização
de derivada, foi a formalização depois para integral, só que veio depois, foi a formalização. Quando Leibniz e Newton estavam brigando, feito dois retardados mentais, para ver quem fazia o quê, quem chegava na explicação disso primeiro, eles começaram a por coisas assim e depois coisas assim, entendeu? Derivada nada mais é que conhecido como taxa de variação. E é conhecido como. Tá, que é a aceleração. É isso aí, taxa de variação. Exatamente. A integral significa soma. Quando você fala assim, eu vou integrar alguma coisa, você está pensando em soma. Então, o que eu estou querendo dizer para você, só para você ter uma ideia, a integral no passado, hoje, se a gente for falar assim, como que é o símbolo do integral moderno, né? O símbolo do integral moderno, quando você vê, ele é uma dessas porcarias aqui, certo? Então você tem esses símbolos de integrais aqui, tá vendo? Tô. Tá? Isso aqui é o integral moderno. Só que esse integral moderno, se eu pegar aqui, né? Pensar numa integral definida de A até B de, sei lá, x quadrado, ou só de x, seja assim, ele tá. Esse símbolo aqui, tá vendo que ele parece um S esticado? Sim. Se você pegar. Você não vai pegar, evidentemente, mas se um dia você tiver numa biblioteca que tenha livros de cálculos antigos, você vai ver que as integrais eram escritas com S como um S maiúsculo. Entendeu? Entendi. Tá? Esse símbolo de integral aqui é uma soma. Por isso que utiliza o limite, porque daí fala assim, se eu pegar e pensar então num somatório, por isso que em computação a gente usa somatório, né? Somatório de incremento. O que é somatório de incremento? Você pegar pedacinhos pequenininhos e ir somando até chegar onde você precisa. Sim. Né? Debaixo da curva, por exemplo. Isso que é a ideia de integral. Que foi... E a história dela, porque ela surgiu, foi devido a... Quando Leibniz o problema de Leibniz e Newton que eles tinham, eles estavam desenvolvendo álgebra e as funções e etc e tal, as ideias todas, tinha que se provar tudo via geometria euclidiana. Então, assim, se você baixar na internet aí o princípios matemáticos da filosofia natural de Newton, que é onde ele faz a base da física, não existe essa função aqui. Só que você deve ter visto no colégio, provavelmente. Não é? Força igual a massa vezes aceleração. Isso aqui não existe no livro de Newton. E é a segunda lei da dinâmica, é dele. Entendeu? Uhum. Só que, cara, ele prova isso daí via geometria. Ele gasta um monte de tempo para falar sobre isso daí, você entendeu? Para conseguir mostrar isso daqui. Isso aqui é a formalização moderna do negócio, né? E isso daqui, a aceleração, nada mais é que a taxa de variação segunda do espaço, né? Isso aqui é d quadrado x d t2. É isso aqui. Ou seja, está derivando duas vezes a função do espaço dele, né? Está tendo a segunda taxa de variação. Essa aqui é a ideia. Mas, cara, isso aqui é notação moderna. Notação super moderna do negócio. Muito moderna, por sinal. Isso aqui é espaço, enfim. Né? Mas a gente vê direitinho como essas coisas funcionam. E o resto é... Sensacional. O resto depois a gente usa Essa ideia. ela. Para mim é tranquilo. Nossa, pra mim é maravilhoso. Porque aí fica mais claro para entender modelagem, entendeu? Sim, com certeza. E os problemas da modelagem, né? É. Porque
eu, pelo menos, que não venho de áreas exatas, todo problema eu tento resolver com mais poder computacional, né? Como se fosse uma britadeira. Falar, não, não foi assim, então vai com mais, então. Uhum. E aí você martela, martela, sai o que você quer e ponto final. E eu sei que como é que eu posso dizer? É bruto, né? Uma forma nada. Eu tenho um conhecido, na verdade, hoje ele é só conhecido. Eu conheci ele muito bem na época da faculdade. A última informação que eu tive desse cara, ele chama Rafael Rosolém. Ele é um cara aqui de Piracicaba, mas ele estava morando na Inglaterra. Ele se tornou professor numa universidade inglesa. Eu não me lembro qual. Ele fez meteorologia, né? Ciências atmosféricas, e tal. Ele era muito bom, moleque, na época. Hoje ele é um cara um pouco mais velho que eu, acho. E, enfim, montou seu grupo de pesquisa, e tal. E ele tinha, eu vi uma palestra dele que tá até no CPTEC INPE, na área de meteorologia. Ele faz umas pesquisas muito bacanas assim. E ele fala uma coisa que eu tenho que concordar com ele, que tá ligado a isso que você falou. Você falou assim, quando eu tô com um problema, que a gente tá com um problema de modelagem, a gente tenta usar mais computação, tenta melhorar a parte de computação do negócio, mais código, mais memória, mais processamento, mais tudo. E como ele trabalha com modelagem de fenômenos físicos na atmosfera, é muito complexo, né? A atmosfera é muito complexa. E ele diz uma coisa que é assim, fala, olha, a gente vai aumentando o poder computacional, poder computacional, poder computacional, ok? Só que a gente não para pensar como que tá a física da atmosfera, a gente fica sempre nas mesmas equações. E muitas vezes as equações já não estão respondendo mais, né? A gente chega numa limitação porque o modelo ele é limitado, então a gente tem que pegar alguns novos dados e gerar novas equações em cima da física que a gente tem com novos modelos. Só que para você chegar a isso, você tem que conhecer a base matemática para você conseguir desenvolver isso. Porque senão você fica na mão de pacotes. Então o que eu estou querendo dizer para você em pacotes? Vou te dar um exemplo. Estava assistindo uma aula de uma pessoa X aí, falando sobre modelagem, estatística, que é sempre uma coisa que chama muita atenção das pessoas e ficava lá fazendo as coisas, né, no Python. Então vamos lá, olha, agora a acurácia ficou em tanto, agora vamos mexer aqui, a acurácia ficou em tanto. Ia melhorando a acurácia assim, de 0,76 para 0,76,5, para isso, para aquilo. Eu fiquei olhando e falei assim, caramba, por que a pessoa não abre pelo menos as variáveis para ver como está a descrição das variáveis, para ver se o modelo que ele está usando fica compatível com a descrição das variáveis. Então, onde que o Lucas está querendo chegar? Está querendo chegar ao seguinte, você fez administração, então você viu um pouco de finanças, e você deve ter ouvido falar um pouquinho do modelo de Black-Scholes, certo? Não, Não? não, isso não. Derivativos. Sim. Derivativos. Tá. O Black-Scholes, né, eles ganharam o Prêmio Nobel de Economia lá no passado por conseguir desenvolver uma equação que fazia o cálculo do preço do strike, tá, do derivativo. Tudo bem? Strike com relação ao derivativo. Então, o que, que eles fizeram? Eles desenvolveram uma equação, né, que usa dois princípios, é interessante porque eles usam dois princípios, duas equações modeladas pela física, para poder trabalhar com ela, né? Só que aí eles fazem algumas premissas com relação a isso. Então, uma das premissas que eles fazem é a seguinte: eles usam um modelo que é o modelo browniano, né, de movimentação X, enfim, e depois eles usam a distribuição gaussiana para poder fazer por exemplo, hoje que a gente usa chama método de Monte Carlo para cálculo, né? Ah, legal. E aí, assim, você fala, pô, então vamos utilizar a distribuição normal tal, e eles colocam isso, pô, ficou durante muito tempo. Só que isso daí funciona numa premissa deles, que é uma premissa para mercado, onde o mercado ele muito com muita gente, digamos assim, não como o mercado brasileiro. O mercado, se você pega só para você ter uma ideia, existe um tipo de derivativo que é um derivativo chamado dólar USD, Tá. caramba, euro USD, né? Que é um derivativo, é um papel que é a relação entre duas moedas, que o
dólar e Eu. euro. Só esse derivativo, somente esse, tá? Esse futuro, esse derivativo futuro, ele gera em movimentação por dia mais de US$ 1 trilhão em operações. Só ele, sozinho. Fora os outros derivativos. Então, o que significa isso? Que você tem uma quantidade de operações muito grande acontecendo, onde as equações de Black and Scholes, né? Onde as equações deles vão funcionar bacana segundo as expectativas, as premissas que eles colocaram. Uhum. Só que quando você vem para um mercado como o mercado brasileiro, e você pega alguns tipos de derivativo, fica uma desgraça tentar modelar com Black and Scholes, porque as premissas deles colocam premissas no mercado que tem muita gente trabalhando, ou seja, você tem muita demanda. E aqui, cara, você pega derivativo, que, puta, você pega o gráfico de derivativo, assim, fica uma semana inteira sem ter operação. Entendeu? É um saco. Entendi. Aí você fala, cara, como que você modela um negócio desse? Aí você pode modelar pelas ideias de Black, só que você não consegue utilizar as mesmas premissas que ele. Então, por exemplo, não dá para utilizar uma distribuição gaussiana. Qual que é melhor gaussiana? Qual que é melhor que fica aqui? Puta, esse cara aqui tá mais parecido com uma delta, né? Ou tá mais parecido com uma Waypoint, ou qualquer coisa do tipo, mas não se encaixa. Então você tem que mudar a distribuição para conseguir pensar nos valores esperados, etc e tal. Aí os caras começam a ter uma assertividade melhor, uma acurácia, né? O pessoal prefere a palavra acurácia do que assertividade, uma acurácia melhor nas coisas, né? Pensando no dinheiro, no montão de dinheiro que vai dar ou perder, né? Mas para isso precisa entender então a coisa que está por trás, que é a grande questão de ficar fazendo projeções estatísticas por pacote. Entendeu? Quando você faz, que é aquela que assim, tá, você faz e chegou numa acurácia do modelo de 76%. Como que você faz para melhorar esse negócio? De repente, o que você está usando, o modelo, como ele faz o processamento, as premissas que está atrás dele, você não vai resolver mais. Você vai ficar brincando um pouquinho ali com as variáveis, porque a hora que você vê como que é a distribuição das variáveis, que eu estou querendo dizer, a descrição mesmo, a estatística descritiva das variáveis, não se encaixa dentro da estatística descritiva do modelo que você tem. E aí não dá certo. Ele leva premissas que não funcionam. Entendeu? Essa é a grande vantagem de tentar se aprofundar um pouco mais nesse negócio. E abrir as caixas pretas que eu chamo. Né? Então, pra você ter uma ideia, que eu estou querendo chamar de caixa preta, assim, quando eu estava nos últimos anos, acho que no último ano da faculdade, a gente tem eu fiz uma disciplina, enfim, chamada Introdução a sistemas dinâmicos caóticos. A gente via uma coisa chamada caos determinístico, que eram as curvas que começaram, a gente estudava as curvas de Lorentz, acho que se escreve assim, se eu não me engano. Não é Lorentz, é Lorentz. Se eu não me estiver enganado, é assim que escreve. O que acontece? Esse cara aqui, por exemplo, foi um cara que ele, no início da computação valvulada, ele percebeu a questão da propagação do erro. Então, esse cara aqui trabalhava no MIT na época, e ele tinha vários galpões que formavam um computador valvulado, e ele fazia previsão atmosférica para o exército. Aí você fala, cara, por que o cara vai fazer previsão atmosférica para o exército? Porque muitas batalhas são ganhas, as pessoas ganham ou perdem batalha devido ao bom ou mau tempo. Sim. Né? Então depende de como está a condição atmosférica, você pode perder uma batalha ou não. Então eles têm tanto que nos Estados Unidos eles têm
o famoso NOAA, né? Ah, não sei. É, NOAA. O NOAA é National Oceanic Atmosphere Administration, entendeu? Caramba. É, eles têm o NOAA. Cara, eu tenho. Bom, depois eu falar um negócio, uma história boa também de meteorologia. Fala aí. Tem uma startup aqui em São Paulo, ela chama Somar Meteorologia. Sei, eu sei de quem que é o dono até. É mesmo? Eu tive aula com o dono, Caramba. sim, da Somar. E ele, uma vez, ele foi dar uma palestra pra gente. Ele não, né? Um coordenador lá deles. E o cara tá falando, não, porque eu não sei. Ele era coordenador comercial, vendas. Você lembra? Ah, tá. E ele tava falando o público dele, né? Falou, então, boa parte da carteira tá com Ambev, a outra parte tá com Porto Seguro. Aí você fica, mano, Ambev? Pra que Ambev contrata meteorologia? E aí se descobre que eles fazem um cálculo de bolsão de ar quente e onde tem esses bolsões tem que estar atenção redobrada para reabastecer de cerveja. É isso aí. É um negócio que quando eu olhei, eu falei, não, não é possível. É isso aí. Não é possível. É E entre outras coisas, a Porto Seguro faz isso para prevenir acidentes de chuva, né? Então, sim, tanto que se ele. caminhões de reboque já ficam preparados. Eu achei fenomenal. Ó, pra você ter uma ideia do poder de um meteorologista, o meteorologista ele consegue fechar o aeroporto. Ele chega e fala, ó, a visibilidade não está boa para pouso ou decolagem, ele fecha o aeroporto. Outra coisa onde tem um meteorologista em turnos de 12 horas e sem parar, 24/7, é na Defesa Civil do Estado de São Paulo. Então, se ele faz a previsão de uma catástrofe de chuva, por exemplo, ele entra em contato com a Defesa Civil e faz deslocamento de contingente até do Exército para aquele lugar. Caramba. É, porque imagina uma catástrofe como teve agora há pouco tempo em Santa Catarina, Sim. né? Bom, bom. O que que acontece? Se a Defesa Civil vê, o meteorologista faz a previsão, fala, tá chegando, eles vão ter que acionar contingência, né? Então, o exército vai levar água, comida, vai ver o que vai acontecer na cidade, porque você vai destruir tudo. Onde você vai colocar essas pessoas? E aí você entra com um problema de saúde pública muito grande, porque os esgotos estouram, mistura com água potável. Então, assim, é um problema de contingente absurdo, né? E aí eles vão ter que mexer com isso. Um dos investidores da Somar era um professor, um casal de professores lá da meteorologia da USP aqui de São Caramba. Paulo. A startup surgiu com eles lá atrás. Eu nem sei se eles são donos ainda, se eles têm alguma parte, mas a Somar surgiu lá atrás. Somar Meteorologia. Uns casal de gênios. Eles eram gênios, dois gênios matemáticos assim, acho que eles são até aposentados hoje. Nossa, impressionante. Eles chamavam. Era o Pedro Leite da Silva Dias e Maria Assunção Fausto da Silva Dias. Caramba, você também, hein? Não, eles eram fantásticos. A aula do Pedro era assim, sabe aquela aula que você quer assistir? Cara, o cara era um gênio. Nossa, era um puta. Você tem uma noção, sabe assim, que a gente tá falando de equação de derivada, de equação parcial, essas porra toda aí? O cara chegava sem dar aula, ele para dar aula sem nada. Sem nada, sem papel, sem nada, nada, nada. Não levava nada com ele, somente no giz. Aí ele falava assim, ó, gente, ó como que hoje eu vou explicar para vocês como que é o modelamento aqui na grade que a gente faz. Grade era um sistema de grades de fazer modelagem tridimensional para qualquer coisa na Tá. atmosfera. Como que é feito os pontos de grade aqui, as equações que a gente está utilizando para fazer, por exemplo, a modelagem de um ciclone extratropical. Cara, ele ia debulhando tudo na lousa de cabeça. De cabeça. Era assim, meu, o cara era um gênio, era uma delícia assistir aula com ele, porque como ele era matemático aplicado, então ele conseguia as equações, a gente brincava que ele via o mundo como Matrix, sabe assim? Era uma delícia, cara, os caras eram muito bons, era um dos poucos professores que eu falava, porra, que legal assistir as palestras desse cara. Era muito da hora, o cara manjava muito, nossa, manjava
Era assustador quando o cara manjava. Ele falava com tesão, assim, caralho, velho, como esse cara manja da bagaça. E falava de coisas complexas, equações difíceis pra cacete. Umas coisas mega difíceis, assim, pra ele. Arroz com feijão, bicho. Sabe, assim, tranquilão. Tô fazendo isso daqui ainda olhando no YouTube, sabe? Outra pegada, né? Mas ele, eu acho que ele, a última vez que ele tava no Rio, alguma coisa assim. Mas foram os caras que começaram aqui, né? Essas ideias de modelagem, atmosfera, que eles criaram a Somar. E faz, cara, faz. Pra você ter uma ideia, o pessoal de agricultura precisa muito. Não, a agricultura é uma coisa que você já imagina, né? Agora, cerveja foi uma, Ó, mas, entre outros. ó, cerveja, o pessoal que faz distribuição de frangos, de carne, de proteínas, por exemplo, tanto proteínas animais, eles precisam saber como está o tempo, né? Porque se você uma vez eu estava conversando com um engenheiro agrônomo, ele falou assim que depende, só dependendo da temperatura que tá as granjas, por isso que eles ficam tentando fazer o controle, mexendo num monte de coisa, temperatura da região para colocar. E era um cara que trabalhava numa empresa grande, precisava de muitas aves e tal. A temperatura da granja influenciava se as aves ficavam estressadas ou não, e levavam a mais doenças ou não, e levava elas a crescerem ou não, nos padrões que eles precisavam. Só a temperatura. Já tinha um monte de coisa para ficar olhando e ficar observando. Louco, né? Maluco. Maluco. Aí o NOAA é isso daqui. Agora, sabe o que significa isso aqui? Se esse aqui é National Oceanic and Atmosphere Administration, os caras estão administrando, ó que legal, os caras estão administrando o oceano e a atmosfera nacional deles. A gente acha que é É, deles. Mentira, eles monitoram o mundo inteiro, tá? Verdade é essa. O NOAA monitora o mundo inteiro. Você vai entrar lá no NOAA, tem gráfico do mundo inteiro. Sabe o que significa isso aqui? National Aerospace Agency. Não? Não sei, chutei. National Atmosphere and Space Administration. Os caras administram a atmosfera e o espaço, parceiro. Diferente. O espaço. Não é que é assim, é a atmosfera e acima dela também. Mas enfim, tirando essas, essas curiosidades que os caras conseguem fazer, essa ideia dessas curvas de Lorentz que eu estava falando para você, quando a ideia do computacional, que é melhorar as equações, quando Lorentz estava trabalhando, acho que é assim que escreve mesmo, depois eu posso corrigir, ele era um cara que no início da computação era muito difícil fazer processamento. Então ele percebia o seguinte, ele começava a processar e dava um erro, aí ele estava no número, sei lá, 2,5874, uma coisa assim, sabe? Aí quando ele começava de novo, ter que colocar esse cara aqui e começar a fazer a conta de para frente nas próximas integrais, aí lá na frente dava um número assim, por exemplo. Aí ele falava, porra, mas isso aqui tá demorando, né, cara? Porque, puta, tudo valvulado. Então, se ao invés de fazer um input com todas essas casas decimais, eu vou fazer o seguinte, ao invés de ter, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 casas decimais, eu vou colocar somente 8. Então, ele falava assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso, eu vou matar esse cara aqui, porque é tão pequeno mesmo, né? Porra, de diferença nenhuma. Né? Deixava aqui 8 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui 7, 8. E pau na jaca. Aí quando ele fazia isso, né, mudava somente essas condições, um pouquinho das condições iniciais aqui. Aí chegava num número aqui, por exemplo, assim. Aí falava, caralho, velho. Porra, mas aí fudeu. Eu só tirei essas casinhas decimais e veio pra cá. Foi aí que então entrou a ideia desse negócio aqui. Início da sistemas dinâmicos caóticos. Né? Que é você fazer uma pequena mudança nas condições iniciais de um problema e a resposta lá na frente ao longo do tempo ser muito diferente. E aí
tempos depois vem o Hawking e fala: o bater de asa de uma borboleta pode causar um tufão na Ásia. Lembra disso? Você já ouviu falar essa frase? Bater de asa de uma borboleta É a na, na, teoria do caos. na Amazônia pode causar um tufão na Ásia. Ele escreve isso num livro dele. Porque ele está querendo mostrar exatamente essa ideia de teoria do caos, como as coisas estão ligadas uma na outra, só que a gente não consegue modelar, evidentemente, porque teria que ter, né, uma coisa absurda, mas o que ele está querendo falar é isso: olha, uma pequena mudança numa condição inicial, ao longo do tempo, isso daí pode causar uma diferença muito grande naquilo que está acontecendo. A questão de tudo isso aqui, de toda essa história que eu te falei, é que para você conseguir, com o que a gente fazia, né? Para a gente conseguir melhorar essa porcaria computacional, não era mais um problema computacional, que a gente usava MATLAB. Então, não era mais um problema computacional, porque afinal de contas a gente usava MATLAB. MATLAB calcula qualquer coisa de qualquer coisa. Você colocava uma matriz para ele 1000 por 1000 e mandar calcular a transposta da matriz, ou a inversa, que é pior ainda, uma matriz de 1000 por 1000 de números aleatórios, ele calculava em milésimos de segundos. Então, ou seja, tempo não era questão. Então, como que você faz para melhorar então os cálculos se agora o poder computacional cresceu? Você tem que olhar para os modelos, tem que olhar para as equações e ver como elas são, como elas estão para o fenômeno e entender melhor as equações. E aí o que a gente fazia era isso. A gente olhava as equações e tentava, dentro do que estava acontecendo, fazer até mudanças no método de processamento numérico. Então, quando falo em processamento numérico, se você quiser procurar uma coisa de processamento numérico, se tiver se curtir isso daí, numérico, a maioria das coisas utilizam um método de cálculo de Newton-Raphson. Isaac Newton e Raphson teve uma melhorada no método de Isaac Newton, que é o método incremental que estava relacionado a isso aqui, né? Que é sempre tentando incrementar um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho. A maioria desses caras ficam aqui. O que a gente fazia nesse curso era melhorar o método de Newton-Raphson, por exemplo. Né? Porque assim, a matemática deles não é nada demais, né? Era um incremento. Então o que a gente fazia? Como a gente tinha um poder computacional, a gente pegava esse negócio e mexia nesse método para ficar mais, para conseguir pegar mais casas decimais ainda, e o negócio fica mais acurado ainda, né? Ao longo do tempo. Mas para fazer isso você tinha que conhecer o método Newton-Raphson, você tinha que conhecer o que era uma derivada, você tinha que conhecer qual que era a função de Lorentz para essa porcaria, você tinha que conhecer um monte de coisa para falar assim: então é aqui que eu tenho que mexer para ver se eu consigo ter uma resposta melhor dessa função, né, para você chegar nas curvas de Lorentz, né, de caos determinístico. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui que eu estou querendo falar para você. Curvas de Lorentz, caos determinista, acho que é assim. Aqui, é a borboleta, essa mesmo. Essa daqui, ó. Tá vendo? Que essa aqui é uma, essa mesmo, olha o nome, ó, dinâmica não linear, tá vendo? Ó, é a ideia para climas caóticos, é aquele negócio da borboleta, para fazer esse negócio aqui. Isso aqui é em 3D. A melhor forma de ver isso aqui é em 3D, porque daí fica mais bonito, né? Mas enfim. Tá vendo, ó? É isso aqui. Entendi. Essa Daí que vem o conceito. né, chama o efeito borboleta desse negócio aqui. Mas enfim. Mas a gente já está indo. Eu só tô querendo dar um exemplo de como conseguir alterar alguma coisa, né? Você tem que conhecer bem aquele negócio. Daí você tem que ir estudando mesmo. Não tem muito efeito, muito o que se fazer. Tem que estudar. E a gente dá uma olhada assim, a gente faz. Vamos fazer. Então a gente dá uma explorada e depois a
A gente volta. Nossa, falei pra caralho. Depois a gente volta. Eu gosto desse evil, tá? Porque dá um breakthrough na própria cabeça da gente, tá? A gente volta pro Python Tá. e Por mim? faz uma análise estruturada de dados. Depois a gente volta pro SAS e faz análise estruturada. O que eu estou querendo dizer análise estruturada é fazer análise descritiva direitinho, num passo a passo, entendeu? Chegar numa apresentação e ver qual modelo usar. Entendeu? Aqui a vantagem no Python é que a gente vai conseguir utilizar coisas que não, com esse SAS a gente não consegue. Então, o que eu estou querendo dizer, aqui a gente consegue utilizar modelos de decision trees. Acho que é assim que se escreve, Sim. tá? Modelos de árvores de decisão, que eles chamam de random. Ah, tá. Random Forest. Isso. Esse cara que virou hoje em dia Random Forest. Acho que é assim que se escreve. Sabe por quê? Floresta randômica, né? Isso. Por que floresta randômica? Porque você vai fazendo várias árvores de decisão. Então você forma uma floresta, sacou? Entendi. Você forma. E Isso. randômica porque é da própria natureza da árvore de decisão, né? É aleatória. Entendeu? Ele vai testando. Ele cria uma, testa, vê se o erro diminui. Se o erro não diminui, ele muda de árvore. Entendeu? Para cada árvore ele cria um ramo, para cada ramo ele cria folhas, né, de decisões. Aí quando você olha um todo assim, parece que formou uma floresta. Por isso que chama Random Forest. Essa é a questão. Na árvore de decisão é entropia, né? Que é o. É a diminuição da entropia, que varia de 0 a 1. Esse é um outro ponto que a gente poderia. É, mas isso muito mais pra frente, né? A equação de entropia é simples, eu te mostro. Aqui É. é, aqui é o seguinte: é que o princípio de entropia é assim: quanto mais desorganizado for, maior a entropia. Quanto mais organizado for, menor é a entropia. A entropia, ela mede o grau de desorganização. Isso daí é um conceito que vem em física, né? Um conceito termodinâmico. Sim. A entropia, a ideia dela é medir grau de desorganização. Entendeu? Por que o pessoal usa a entropia? Porque o cálculo é simples. Entendeu? O cálculo da entropia, ela é simples, é como se fosse um cálculo de erro. Então, como ele é um cálculo simples de se fazer, ele se torna rápido na resposta de cálculos de modelo. Entropia da termodinâmica, então. Exatamente, a entropia vem da termodinâmica. Então, essa é a questão, por isso que eles utilizam aqui. Eu já vi, aí que tá? Eu já vi aqui alguém trabalhando com Python, não lembro quem, cara. De verdade, eu fico assistindo as coisas, eu não preciso guardar mais o nome das pessoas para referenciar. Mas eu já vi modelos do Python utilizarem entropia, e já vi alguns utilizarem o índice, não sei se eu vou falar isso aqui, também é muito na economia, índice de Gini, Ah, sim. que é de um italiano. Esse índice de Gini na economia, em geral, eles medem a Igualdade. a desigualdade entre países. Desigualdade social entre países é medida por esse índice aqui, tá? É uma outra forma também de você separar o modelo. Porque o que esse cara vai fazer no final das contas? Então você imagina assim, imagina uma variável classificatória, tá? Se você pegar uma variável classificatória, para ele quebrar essa variável classificatória, né? Ele tem várias classificações ali. Ele vai, por exemplo, quebrar em 2 ou 3 ou 4 partes. Tanto faz, vamos pensar em 2 partes. Para ele poder quebrar em 2 partes, se ele estiver usando entropia, ele tem que fazer. A entropia tem que ser de tal forma nessa quebra que ele consiga ter uma organização entre essas duas quebras. Então, ou seja, esses dois, digamos, de cluster, vamos chamar de cluster, que ele fez,
tem que ser parecidas as entropias das duas. Porque, perdão, tem que ser diferentes as entropias das duas. Porque se as entropias dessas duas forem iguais, não faz sentido fazer uma quebra. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Ou não? Né? Imagina você tem lá uma prateleira cheia de camiseta azul. Ah, vou fazer uma separação. Só fazer separação de azul do quê? Tudo é azul, então não faz sentido. A entropia seria isso. Agora você tem uma prateleira toda bagunçada, toda um monte de camisetas toda colorida e tudo bagunçado. Não está organizado. O que ele vai fazer? Ele vai começar a medir e a separar, ver quem. Ah, então aqui eu tenho a cor azul, a cor vermelha, beleza. Aqui então eu consegui uma entropia menor, a entropia tá pouco. Aqui tem baixa entropia, ali tem baixa entropia, beleza, consegui uma separação. Aí ali dentro eu faço separação de novo. É isso que é a ideia de entropia. Né? Então, assim, É a do Guine também, né? isso. A ideia do Gini vai para a mesma forma, só que são cálculos diferentes. E as, Sim. e as duas variam de 0 a 1. Por isso que o pessoal gosta, entendeu? Te faz lembrar alguma Ah, coisa? Variação de 0 a 1, por exemplo, Pearson. é exatamente Pearson, T, Isso é de 1 a 1, né? Mas sabe assim? Então, assim, são coisas que você consegue fazer essas variações de 0 a 1. Por isso que usa. tem uma forma de normalizar dado que não, normalizar ele fica de -1 a 1, né? Padronizar dado, que é o máximo menos o mínimo sobre. Você pode utilizar isso, utilizar a ideia de -1 a 1, transformar numa normal padrão, por exemplo. Isso. Se você transformar os dados numa normal padrão, tá? Você está normalizando entre -1 e 1 na maioria das vezes. Você consegue. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu não lembro como é que era o cálculo. Eu acho que era o máximo menos o mínimo dividido pelo desvio padrão. Mas, Não, média menos o ponto dividido pelo desvio. perfeito. Você pega a média dos pontos, para cada ponto, né, você subtrai a média que você tem daquela distribuição e divide pelo desvio padrão. Isso é fazer a normalização segundo a normal padrão. Aí ele vai todo mundo jogar entre o mesmo intervalo. De novo, aí que tá, né? É tudo, a questão foi tudo uma evolução tecnológica, viu, Felipe? Porque o pessoal fazia isso no final do século XIX, início do XX, quando né, a estatística começou a melhorar. Porque era uma questão difícil de fazer conta. Era à mão, entendeu? As contas eram à mão. Vi demais aqui. Pô, é só você ver o filme da Segunda Guerra Mundial, que é onde você tem a máquina Enigma. Ali, como chama aqui? Puta, O jogo matemática. da imitação. Exatamente, o jogo da imitação. A dificuldade que era para fazer uma conta, cara. O cara precisou construir uma máquina puta difícil pra caramba tal. Hoje, meu, muito rápido. Então, assim, puta, precisa muitas vezes jogar uma variável, normalizar uma variável para normal padrão? Ah, se quiser, faz. Senão você pode jogar a própria função da normal que ela vai. Ah, mas e se eu tenho uma função de densidade com uma função da densidade a função da densidade da Poisson, se eu não estiver enganado, eu acho que é a Poisson, não me lembro delas, o nome delas. Eu sei que tem algumas funções de densidades que não tem uma resolução de integral analítica. Você só consegue resolver via cálculo numérico, né? Puta, no passado mó difícil. Hoje, não. Hoje você tem pacote que você joga lá, ele calcula para você, que já está com os métodos por trás e vai embora. Entendeu? Então, não tem muita dor, né, para fazer. Mas é legal, como eu falei, a gente entende o conceito, vê como ele faz, e aí com esse conceito entendido e como ele faz, aí com o tempo, lá onde você mesmo trabalha, se você precisar utilizar pacotes de, de modelagem, e hoje é só pedir para o pessoal instalar o Anaconda, ou se não, se vocês compram uma parte na Google lá e já fica mais blindado, né, para utilizar o Colab. Ah, aí para fazer coisas mais profundas você precisa ir entendendo um pouquinho mais da matemática. Mas é bem. Conforme você vai pegando o espírito da coisa, vai indo. Fica tranquilo. Então, tá bom. Porque, cara,
pelo que você está me contando, aí você vai ter muita coisa para fazer lá. Tem muitos dados para você se divertir antes de chegar. Puta, vamos fazer um modelo para modelar a Lua. Para Não, com chegar, certeza. chegar nos. Vamos criar o foguete. Assim, cara, gente, vamos primeiro nivelar o solo antes de criar a plataforma para o foguete? Sabe assim? Tentar nivelar o solo primeiro aqui, fazer cortar grama. Aqui, ó, grama, tá alto. Né? Tem muita, e o que é bom, cara? O que é fantasticamente bom para vocês. Para você, no caso. Você tá sozinho ou tem mais analista? Tem mais um lá. Legal. Tem eu e mais um. Talvez tenha entre mais um outro. E aí cada um meio que num quadrado, né? Esse outro rapaz que tá lá, ele é mais infra na área de dados. Que é o tal do, hoje em dia se chama de engenharia de dados, né? Então pega aqui, muda formato de data ali e já faz automático, cria um robozinho. É, ele não faz a análise em si, né? Ele fica na área de engenharia de dados, né? Exato. Feature engineer, criando as tabelas, melhorando para você analisar isso. É para eu, vírgula, né? Para que seja analisado. Eu talvez no futuro consiga fazer isso bem feito. E o teu É, é. fazer o quê? Exatamente isso daí, ou seja, pegar essa estrutura já pronta e entender como é que a gente pode melhorar, enfim, quais são as informações que aquilo ali traz, que ponto que está sendo de dor, digamos assim. É um banco muito grande de dados e, e às vezes tem muita informação no nível micro ali que se perde no nível que você não imagina. Tipo, uma gama de produtos imensa, você tem um produto que não vende há 6 meses e perdeu. Perdeu no meio do caminho. Ah, entendi. Nossa, interessante. Assim, muito louco, assim. Então tem mato alto pra caramba mesmo Cara, pra trabalhar. mas é isso, tá? A gente faz aqui, eu preparo, a gente fica um tempo tranquilinho. Pra mim, Bom, se não for um problema também, né? de modo algum. De modo algum. Acho até muito bom. É difícil achar quem gosta disso. É, Eu gosto de falar disso, né? é mesmo. Porra, adoro, cara. Falar dessas coisas aqui. Eu vejo como aplicação, né? É verdade. Acho que Eu vejo talvez como seja esse, aplicação. ó. Mas quando entra em aspectos matemáticos, geralmente as pessoas choram, começa a sair sangue, né? Se chicoteiam, coloca a culpa no mundo, no universo, no professor, na puta que pariu, não sei o que, tá, tá, tá. Porque assim, nossa, ele tá muito difícil, tá muito complicado, ó meu Deus, o mundo tá acabando, ó dia, ó céus, ó vida, ó azar. Você fala, ai, tá bom, então, tá bom. Por isso, Não faz, mas por isso que faz tanto sucesso, tantas coisas somente com pacote, entendeu? é verdade. Você Joga lá, evita. o cara joga lá o código, joga o código, não sabe o que tá por trás, sai um valor, esse valor significa isso. Ah, beleza. O que que significa agora esse pacotinho aí? Como que é feito? Como que essa negócio funciona? Como que é feito a descida de um gradiente? Como que é sei lá, né? Uma RNA da vida? Como que funciona? Como ele faz a conta? Ninguém quer saber, só quer usar, né? Então, ok. Mas, Usa, né? hã? A gente usa, né? Fica usando, mas muitas vezes não consegue dar um próximo passo. Isso aqui ajuda a entender o que está por trás, a entender até os conceitos que ele está fazendo ali. Porque para você fazer, por exemplo, uma regressão linear simples no Excel, o que ele usa é esse conceito aqui. A regressão linear simples no Excel, que ele faz mínimos quadrados, que é a descida do gradiente, nada mais é que isso aqui. O conceito que está por trás é esse. Inclusive viu, né, como é que ele
Mas excelente. Então, segunda-feira. Terça-feira a gente começa. Combinado, fechadão. Show de bola. Show, meu mestre. Cara, muito obrigado. Precisando de alguma coisa, me fala, entre em contato, Obrigado você. Pode tá? deixar que É alguma cada coisa vez mais agora eu vou precisar mais, né? sofrendo lá, pô, cara, não fica. Ainda mais que você tá em casa, não precisa nem sofrer. Entendeu? Você me chama, a gente abre aqui, eu não gravo, evidentemente, tá? Tanto que essa parte que foi gravada eu vou cortar, fica tranquilo, Achou? É, eu até tirei mais rápido, porque na hora eu tá? lembrei. Eu corto, eu não coloco nem pra você, tá certo? Porque Valeu. mesmo que eu coloque oculto no YouTube, sei lá, né? Não, É. tá, Não, mas tá eu. online tem abertura, né? Pode colocar em qualquer lugar online tem abertura. Então eu corto, eu coloco na edição eu tiro, fica sossegadaço assim que não tem perigo não. E é isso. Então, show de bola e até terça-feira. Terça. Obrigadão, viu, Lucas? Valeu. Imagina, eu que Até agradeço. mais, Um boa abraço. noite. Boa noite. Tchau, tchau.